Olá pessoal, paz e bem a todos. Concluímos hoje a trilogia dos vídeos sobre identitarismo. Fica até o final, assista o vídeo, clica no sininho, assina o canal, dá teu gostei, porque isso vai ajudar o YouTube a favoritar esse vídeo e novas pessoas e mais pessoas assistirem e poderem discutir sobre o mesmo tema, ok? Então vamos lá. Vídeos passados a gente classificou, identificou o que é identitarismo e agora precisa a gente voltar para um ponto. O que é que ocorre hoje com esses grupos identitários? Eles buscam visibilidade ou lutam contra a opressão? Eles reproduzem o sistema ou rompem com o sistema? Essas são questões importantes que a gente vai descobrir aqui hoje nesse grupo. Aproveita já agora, faz o comentário, diz o que é que você acha. Os grupos identitários, eles só buscam visibilidade ou eles lutam contra o sistema? Esse é o ponto. A questão é a seguinte: os grupos são importantíssimos e precisam existir. Precisa estar aí para poder buscar um certo equilíbrio ou buscar ocupar alguns espaços. Mas o que a gente vê em muitos desses grupos é uma despolitização completa, né? Ou parcial. Né? Em alguns casos individuais você vê mera participação no oba-oba, buscando visibilidade, meramente visibilidade. É importante até determinado momento esse tipo de postura, porque vai garantir, no mínimo, garante aí alguns pequenos avanços de direitos, de direitos sociais, direitos de políticas públicas, na verdade. Mas políticas públicas que não dá consistência, muitas vezes políticas apenas de governo, né, e não de Estado, né? Então mudou o governo, acaba aquela política pública. A gente tem vários exemplos disso aí, né? Vários exemplos, algumas bolsas, algumas cotas e por aí vai. Políticas que quando muda o governo, ela vai embora junto. E aí os movimentos ficam se esvaziando, perde força ou fica meramente buscando visibilidade. O que se precisa, e aí nós, enquanto críticos e que queremos descompor esse contexto, precisamos participar mais desses movimentos, ou participar desses movimentos, no caso que não participa de jeito nenhum, e aí modificar um pouco esse tipo de pensamento dominante em alguns momentos, e isso tem sido constante, infelizmente, levando para ele o entendimento de que precisa se entender como classe social. Nós precisamos entender que somos pobres, somos trabalhadores. E pobre e trabalhador é um contexto muito mais amplo do que ser negro, do que ser homossexual, do que ser indígena. Quando você se entende enquanto classe, essa luta fica muito mais forte, porque você se entendendo como classe, entende todo o contexto em que o sistema nos oprime. Então romper com o sistema, modificar esse sistema é fundamental. É fundamental. Então não dá para a gente ser identitário, se juntar com os negros, se juntam, os homossexuais se juntam, os feministas se juntam e não consegue entender a sua classe. Não consegue reconhecer as classes. Fica só com o movimento para ser visível. E aí cai num vazio, né? Ao longo do tempo, isso vai perdendo consistência. E de repente a gente está defendendo, não, eu vou votar numa mulher, eu vou eleger uma mulher para cargos públicos, vou lutar para que ela ocupe os cargos máximos em entidades privadas. Mas de que vale? De que vale a gente ter uma mulher como presidente de uma multinacional poderosa, se ela vai replicar ou reproduzir o sistema opressor contra o trabalhador que a gente vive? Então, pouco importa ser mulher ou ser um homem. Muitas vezes o homem é muito mais interessante, um homem que defende, que conhece seu lugar social, que conhece as classes, né, que entende essa questão de classes, vai contribuir muito mais do que colocar uma mulher. O que se precisa aí é realmente se voltar para a questão de consciência de classe. A consciência de classe vai te reconhecer como pobre, como trabalhador. E aí está abrangendo todo o processo. Aí está incluso o negro, principalmente, né? O negro, o trabalhador, o indígena, o pobre em geral. Então, se você se colocando na sua classe, reconhecendo-se como classe, isso é fundamental para levar para dentro dos movimentos identitários. É importante
se identificar, se juntar enquanto negro, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto homossexual. É importantíssimo, porque isso equilibra a luta, dá força, é estratégia para lutar contra a opressão. Mas é importante não perder de vista a luta contra a opressão, senão você fica meramente mendigando visibilidade. E como eu disse e repito, visibilidade só vai nos levar a pequenos avanços e conquistas sociais, que são limitadas a governo. Derrubou governo, golpe em governo, eleição de outro governo, acaba com tudo isso. Então, a consciência de classe é o grande recado. Os movimentos identitários precisam estar focados e ter como fim o reconhecimento enquanto classe. Pobre, trabalhador, né, oprimido. É isso aí que tem que estar nas nossas lutas, na raiz dos nossos conceitos, das nossas consciências, para aí sim nos identificarmos com um ou com outro grupo e participarmos e mudarmos a sociedade. Essa é a minha posição, é assim que eu acredito, é assim que se vai. E é assim que eu penso que precisamos cada vez mais nos organizar e aí mudar a sociedade. Obrigado, paz e bem a todos e até o próximo.